amados, agora vamos para a parte da palavra de Deus, que é viva e eficaz, que é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, que ela faz divisão entre juntas e medulas, alma e espírito, e ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Nós, meus irmãos, queremos ler aqui o Salmo de número 19, versículo de número 1. Os irmãos sabem que os salmos, eles têm os seus respectivos autores, mas há salmos que são anônimos. Mas este salmo, por exemplo, aqui é o salmo de Davi. Davi compõe esse salmo. O salmo é uma poesia. E o salmo é um cântico, tá? Então gostaria de ler o Salmo 19 para a nossa meditação nessa noite. Versículo 1 diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Bendito seja Deus. Meus amados, este salmo, ele fala da excelência da criação e suas leis, assim como a palavra de Deus. Nós sabemos que existem 3 tipos de céus. Primeiro céu, onde as aves passeiam, onde trafegam os aviões. Este é chamado de primeiro céu. Segundo céu, onde estão os asteroides, as estrelas, a lua, os planetas e assim por diante. Mas nós temos o terceiro e último céu. E este terceiro céu é chamado de céu dos céus, chamado de o trono de Deus, o mais alto e sublime trono. Os céus proclamam a glória de Deus, mas para aqueles que, como a Bíblia diz, o nécio diz no seu coração não há Deus, ou Deus não existe. Ora, o fato de alguém dizer que Deus existe ou não existe, ele não vai deixar de existir. Ele não vai deixar de ser Deus. Ele é Deus. E eu cito aqui 3 grandes atributos do Deus que é vivo e que vive eternamente. Ora, agora mesmo, acabei de mencionar um atributo exclusivo de Deus. Deus é eterno. Então, nesse momento, serão 4. Porque o nosso Deus, ele é onipotente. Ou seja, ele é aquele que tem todo o poder. Este é o Deus que eu e você servimos. É o Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Ele é onipotente. Ele pode todas as coisas. Ele pode mudar do nada tudo e do tudo nada. Bendito seja Deus. Ele também é onipresente. Ele está com você aí na sua casa e ele está comigo aqui na nossa casa. Ele está conosco. Ele pode, irmã, simultaneamente. Ora, é possível que você esteja aí na sua casa fazendo uma oração em seu favor. E é possível que alguém, ora, na Terra existem uma média de 7 bilhões e meio de pessoas. É possível que Deus escute todas estas pessoas sem esquecer de nenhuma delas. Deus pode ouvir simultaneamente todas as pessoas da terra e responder ao mesmo tempo a todas elas. Este é o Deus onipresente, é o Deus que eu e você servimos, mas ele também é um Deus onisciente. Isto porque ele sabe o que vai acontecer, antes mesmo de acontecer. O Salmo 139, o salmista diz: Senhor, tu me sonda, tu me conheces, tu sabes quando me assento e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos, sabe o meu
assentar e o meu levantar. O salmista diz também, neste salmo, tal ciência é maravilhosa demais, tão alta que não posso alcançar. Então, Deus conhece o salmista, pois o mesmo salmista diz que enquanto ele estava sendo formado, enquanto ele estava sendo entretecido no ventre da sua mãe, Deus ali já o conhecia. Deus conheceu Davi. Deus conheceu Davi, que compôs esse salmo antes mesmo dele nascer. Você sabia que antes de nós falarmos qualquer coisa, ele já sabe o que vamos falar? Inclusive, Deus conhece o fim antes do começo. Aleluia! Glória a Deus! Deus conhece como vai terminar. Deus conhece quando vai terminar e como vai terminar. Toda essa pandemia que nós estamos vendo no mundo. Deus sabe como, quando, onde e como vai terminar. Ele sabe todas as coisas. Ele é um Deus onisciente. Ele conhece a tua vida. Ele conhece o teu estado. Ele conhece o teu coração. Ele sabe a tua necessidade. E a Bíblia diz que ele supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Ele é onisciente, ele é onipotente e ele é onipresente. Deus que você resolveu servir, que você serve, ele pode todas as coisas, ele pode estar com você onde você estiver e ele sabe o fim antes do começo. Bendito seja o nome do Senhor. Aí alguém diz, mas digamos que nós nunca tivéssemos ouvido falar de Bíblia. Isto porque a Bíblia, ela testifica acerca de Deus e acerca de Jesus. Ela testifica acerca do Filho de Deus. Ela testifica acerca do caminho que leva para o céu. Digamos que o homem nunca tivesse ouvido falar de Bíblia e nem tampouco tivesse ouvido falar de Jesus. O Salmo de número 19 responde a esta pergunta, que diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Portanto, meus amados irmãos, portanto, você que nos vê, você que nos ouve através das redes sociais, veja, quando nós olhamos para todo este planeta, quando olhamos para o Sol, quando olhamos para as estrelas, quando nós olhamos para a Lua, quando nós olhamos para as grandes montanhas, quando nós olhamos para os oceanos, quando nós olhamos para os mares, para os rios, para os grandes animais, nós imaginamos a existência de um Deus que criou todas estas coisas, inclusive ele criou a mim e a você. Que Deus em Cristo nos abençoe. Glorifiquemos a este Deus, continuemos glorificando, exaltando e bendizendo o nome daquele que criou os céus e a terra e que conhece todas as coisas. Fique com esta palavra, Deus te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus Cristo.